Bom dia a todos. Gostaria de me apresentar. Meu nome é Viviana Maria Zanta, sou professora da Universidade Federal da Bahia. Agradecer muito o convite recebido, a oportunidade de estar tratando com vocês essa temática que é tão importante para o nosso país. O nosso tema, então, é sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305 de 2010. Eu vou seguir uma estrutura que acompanha a abordagem feita pela própria legislação, pela própria lei, tecendo alguns comentários ao longo do meu discurso. Então, é importante entender qual é o escopo, né, dessa lei, discriminado como sendo princípios, objetivos e instrumentos, tendo uma ênfase nos instrumentos econômicos, nas diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluindo os perigosos, e a questão das responsabilidades dos geradores e também do poder público. Então, quando a gente trata, né, desse escopo, vão se abrindo diversas frentes em relação a cada uma dessas temáticas. É importante fazer um comentário ressaltando o antecedente legal da Lei Federal de Saneamento Básico, a Lei 11.445, de 2007, e seu decreto federal, que a regulamenta, que trata, dentro dos componentes do saneamento básico, da componente resíduos sólidos urbanos, né, e manejo de resíduos sólidos e limpeza pública. O que na Política Nacional de Resíduos Sólidos é denominado de resíduos sólidos urbanos. A Política Nacional, obviamente, trata de uma outra gama bem ampla dos resíduos sólidos gerados no país. A Política Nacional de Resíduos Sólidos foi estabelecida em 2010 e, dentro do seu escopo, há um instrumento, né, que são os planos de gestão, os planos de gerenciamento e também um Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Esse Plano Nacional foi elaborado e colocado a versão preliminar para consulta pública em 2012. No entanto, ele não teve prosseguimento na sua aprovação. Esse plano, ele traz um diagnóstico dos setores para diferentes tipos de resíduos sólidos, trata da questão da coleta seletiva e estabelece metas a serem alcançadas, né? Então, o plano ele seria um detalhamento, né, que estaria as estratégias a serem adotadas e as metas a serem alcançadas em função do que foi estabelecido na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Em paralelo, nós tivemos, em 2012, a elaboração do Plano Nacional de Saneamento Básico. Esse plano ele foi revisado o ano passado e ele está em consulta pública. No dia 7 de março, ele foi colocado no Ministério do Desenvolvimento Regional para consulta. É importante também se atentar a esse plano, principalmente quando se fala dos municípios, dos resíduos sólidos urbanos, uma vez que ele traz metas, né, para a área de resíduos sólidos que devem ser alcançadas para a redução do déficit público de saneamento. E o déficit público ele é traduzido, né, de uma forma como a questão de você ter uma cobertura tão total dos serviços, a universalização dos serviços, como também a qualidade do serviço prestado. Então, eu chamo a atenção por conta dos planos, porque ele é um instrumento, é uma ferramenta de planejamento. Então, é uma forma de avaliar o grau de implementação também da própria Política Nacional de Resíduos Sólidos. Para que a gente faça, né, uma equalização de conceitos, é muito importante destacar o conceito de rejeitos e de resíduos sólidos. Então, nós temos o resíduo sólido como aquele material de diversos estados físicos, né, sólido, semissólido, líquido, gasoso, que tem o potencial de ser reaproveitado. Então, tem várias possibilidades de destinação final, antes de se tornar um rejeito,
que deve ser encaminhado para uma disposição final. Então, essa diferença é muito importante em termos de conceito, porque nós tínhamos metas a serem atendidas, né, de erradicação dos lixões e inserção de asseios sanitários, no caso dos resíduos sólidos urbanos, e que isso não foi atingido a contento. Então, qual é o cenário que hoje está no país, né? Como a gente pode fomentar, né, modelos tecnológicos, estratégias de ação, incentivos, de modo a que você realmente alcance um modelo, né, de alternativas, de rotas tecnológicas que atendam a todos os preceitos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, não somente no quesito tecnológico. Então, a gente tem que fazer uma avaliação da melhor rota, mas essa rota tecnológica tem que ser avaliada também em relação aos aspectos sociais e aos aspectos econômicos, a geração de renda, né, de emprego, para que realmente você consiga dar o valor real aos trabalhos, às atividades do setor de resíduos sólidos. Em seguida, após essa primeira conceituação, eu vou colocar os princípios, né, de uma forma agregada, não está exatamente na sequência abordada pela política, e na coluna do lado, onde eu falo relação com, é como eu estou enxergando os princípios desdobrados dentro da própria Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, eu falo uma visão sistêmica de gestão de resíduos sólidos, ou de gestão integrada de resíduos sólidos. O que significa isso? É você avaliar as melhores rotas tecnológicas, é você adotar tecnologias que realmente minimizem os impactos ambientais, é você buscar estratégias de não gerar o resíduo sólido, né, motivar a redução, é você ter a prevenção, a precaução, né, sendo adotada como princípios dentro, diretrizes dentro do modelo tecnológico, e onde que a gente enxerga esse princípio sendo traduzido em ações dentro dos planos. Então, o meu plano precisa estar coerente com essa realidade, com essa busca de se fazer realmente uma gestão integrada de resíduos sólidos. Porque, de novo, respeito à diversidade local. Porque a gente precisa conhecer as peculiaridades, as vocações existentes econômicas, né, as questões sociais envolvidas, e cada caso é um caso. Então, a gente pode até ter algumas generalizações em relação de escala de município, de porte de determinadas unidades de tratamento, de valorização. Mas tem que se avaliar caso a caso se aquelas indicações podem ser adotadas naquela situação, né, num determinado município. Então, novamente, o plano traduz esse respeito à diversidade local. O princípio poluidor e pagador e protetor recebedor, para mim, está dentro dos instrumentos econômicos. Não é? Você deve reparar os danos ambientais que você está podendo gerar em função da sua atividade. E se você atua de forma a preservar os recursos naturais, a proteger o meio ambiente, então você pode ter direito a receber em função da sua proteção ao meio ambiente. Então, está dentro desse campo dos instrumentos econômicos. A prevenção e precaução é um princípio que deve ser adotado, né? A precaução no sentido de você evitar o risco, o perigo, e a prevenção de você, uma vez que tem um dano ambiental, você mitigar esse dano ambiental utilizando tecnologias de prevenção desses efeitos. E aí a gente está falando de observar o resíduo, ou tratar o resíduo como um recurso. E aí, nesse viés, a gente acaba abordando hoje um conceito de economia circular, né, em que eu vou mostrar um esquema que vai traduzir um pouco melhor essa imagem, e que para tudo isso eu preciso ter sistemas de informação confiáveis. Então, banco de dados com indicadores, com informações primárias, de modo que eu posso realmente direcionar e conceber estratégias mais coerentes com a realidade.
O desenvolvimento sustentável, ecoeficiência, agregação de valor econômico e social, tem a ver com você preservar o meio ambiente, buscar desenvolvimento econômico conciliando com a capacidade de suporte do meio, então, garantindo, né, que você tenha uma sustentabilidade daquele desenvolvimento que está sendo promovido. Então, se busca redução ou evitar perigos, redução de riscos, tecnologias limpas, minimização de resíduos, gerar riquezas a partir dos resíduos sólidos. A responsabilidade compartilhada, a gente tem a tradução na coleta seletiva, na logística reversa, no ciclo de vida de produto. Eu coloquei ali serviços e processos, porque também é uma questão a ser analisada. Muitas vezes você tem tem impactos maiores ou menores em função do processo que está sendo adotado, né, da parte operacional, por exemplo. Então, poderia ser expandido, mas a política, na verdade, ela tem um foco no produto. Então, quando a gente pensa nesse princípio, a gente está trabalhando com as estratégias, né, dessas modalidades, de coleta seletiva e logística. Quando a gente fala de cooperação entre governo, empresa, sociedade civil, direito à informação, transparência, o controle social, a gente está falando de governança. E que, para mim, é um aspecto extremamente importante em função da complexidade que é tratar os resíduos sólidos, né? Governanças, ou seja, suas atribuições, seus direitos, as suas responsabilidades. E aí tem o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, que eu simplifiquei na minha visão de engenheira, vocês me perdoem, os meus colegas da área jurídica, se eu não estiver, né, com precisão na minha interpretação. Mas são parâmetros para equilibrar garantias constitucionais aparentemente opostas, né? Então, você faz uma avaliação nesse sentido, do precedente jurídico já existente, mas qual é a vantagem daquele benefício, qual seria o prejuízo de você adotar alguma determinada medida. Ou seja, o que se busca é beneficiar a coletividade. Então, essa análise é muito importante e serve para ponderar tomadas de decisões. Eu falei que eu ia apresentar um esquema do que seria a economia circular, né? Então, a gente tem uma mudança de paradigma da economia linear, em que você utiliza os recursos naturais e você descarta na forma de um resíduo, que, na verdade, se torna um rejeito, porque não está sendo reaproveitado. E a ideia da economia circular é você trabalhar na reintrodução desse resíduo, buscando, né, formas de reaproveitamento, utilizando como insumos de produtos de matérias-primas, e que aí tem uma parte muito interessante, que é trabalhar com a concepção dos produtos. Então, tem um rebatimento no setor empresarial, porque eu tenho que pensar no produto que vai ser concebido, o seu design, com material reciclado. E que tem uma vida útil elevada, né? A gente não tem o problema da obsolescência programada. Então, você interfere na forma do setor produtivo, da indústria, pensar nos seus produtos que serão consumidos e, por sua vez, têm que ser reintroduzidos nesse ciclo produtivo. Então, a economia circular tem muito a ver com logística reversa, tem muito a ver com coleta seletiva, né? E é importante entender que o setor de resíduos sólidos, né, movimentou ali um valor em termos monetários que equivale a 0,44% do PIB, né, brasileiro. Então, é um setor que já tem uma representatividade que, se fortalecido, vai gerar mais riquezas. Então, essa é uma visão que agrada muito também, né, a parte da visão econômica do processo. Agora, todos os processos que nós estamos trabalhando têm que ter o conceito de ecoeficiência. Então, eu preciso buscar agregar valor econômico nos meus resíduos, reduzir a extração de recursos naturais, reduzir a produção de rejeitos, ou seja, aproveitar ao máximo esse resíduo que foi gerado, e de forma que eu consiga reduzir danos ambientais. Então, eu estou trabalhando com esse conceito de ecoeficiência.
Dos objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, eu destaco também alguns, né, não são todos, mas o primeiro deles é a proteção da saúde pública e qualidade ambiental. Né? Então, é algo que tem um reflexo, porque a gente, avaliando a situação do saneamento e dos resíduos sólidos do Brasil, a gente ainda está numa busca de promoção de saúde. Né? Então, aqueles conceitos anteriores de economia circular, eles ainda são isoladas, as iniciativas que existem. Não é algo que a gente está, de forma disseminada, trabalhando. Mas, ou seja, a gente tem que, de qualquer forma, respeitar esse primeiro objetivo, mas também tem que buscar subir de patamar. Então, precisa atender esse critério de saúde pública e qualidade ambiental, mas também de ter um pensamento, uma estratégia de economia circular. A gestão integrada dos resíduos sólidos, que a gente vai detalhar um pouquinho mais adiante, mas que envolve outros objetivos, como a sustentabilidade do sistema, a parte de introdução de tecnologias limpas. Então, todos os conceitos, né, podem estar embutidos dentro desse objetivo, dessa gestão integrada de resíduos sólidos. A articulação das diferentes esferas do poder público e do setor empresarial, né? E aqui tem como objetivo a cooperação técnica e financeira para essa gestão integrada de resíduos sólidos, é um objetivo e também um grande desafio, essa parceria, né, em vários sentidos, de envolvimento, desde a pesquisa até a parte de capacitação e realmente o fomento à busca de resultados com benefícios sociais. A capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos, então, esse objetivo me leva sempre a refletir que a gente necessita ter o pilar dos programas de educação ambiental, mas a capacitação técnica profissional de quem está envolvido no setor de resíduos sólidos. Então, os catadores de material reciclável, os operadores de aterros sanitários, enfim, todos os níveis de trabalhos ou atividades envolvidas, né, no processo do sistema de resíduos sólidos. Existe um outro objetivo que eu acho bastante interessante, né, que é você dar prioridade nas aquisições e contratações governamentais para materiais e serviços sustentáveis. Então, a agenda pública, né? A agenda da administração pública, e a gente tem um desafio aí de gestão institucional, né? De fortalecer esses mecanismos. E a integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo do produto, de vida dos produtos. Então, esses objetivos eu acredito que congregam até outros que são também citados pela política. Em relação ao outro capítulo, que são dos instrumentos, nós temos alguns que são citados aqui, destacados. O planejamento, para mim, é um deles, e aí se traduz nos planos de resíduos sólidos, nas diferentes instâncias de governo, como também nos diferentes tipos de geradores, né? Então, a gente tem planos de gerenciamento vinculado a prestadores de serviços de saúde, planos de gerenciamento de resíduos sólidos vinculados a instituições. Então, a gente precisa ter sempre essa ferramenta, né, de conduzir ações para valorizar o resíduo sólido, para gerar emprego e renda. No entanto, o planejamento necessita de dados primários. Esses dados primários são utilizados para a obtenção de indicadores e que, por sua vez, servem para o monitoramento. Se você não tem um dado primário confiável, esse indicador não vai representar a realidade de uma forma muito precisa. E aí você pode ter uma interpretação equivocada de algumas informações. Então, a consistência, né, do planejamento se dá em função desses bancos de dados. Então, muitas vezes, na fase do diagnóstico, é extremamente importante realmente ir para campo e não utilizar dados secundários da literatura de um município semelhante ao seu, né?
Então, muitas vezes uma ação simples, mas que não é adotada como rotina nas prefeituras, por exemplo, é a caracterização do resíduo sólido. Qual é a composição desse resíduo? Né? Como é que eu vou estimar potencial de valorização se eu não sei qual é o potencial de biodegradação daquele material, qual é o potencial de reciclabilidade? Então, esses dados são extremamente importantes, mas essas ações elas precisam estar, né, de uma forma programada, sistemática, contínua e atrelada aos objetivos que a gente está colocando da Política Nacional de Resíduos Sólidos, como também da Política Nacional de Saneamento Básico. Por quê? Porque você tem que produzir indicadores que representem se você vai estar atendendo às metas estabelecidas ou não. Né? Então, a forma como você estabelece esse indicador, o cálculo, vamos dizer assim, o uso das variáveis é extremamente importante para você ter, né, uma confiabilidade naqueles valores obtidos. E aí eu coloco um outro instrumento que é destacado, que é o papel, né, da área jurídica, que são os termos de ajustamento de conduta. Então, quem é da área tecnológica sempre vê, né, com muito bons olhos e agradece o papel desempenhado, né, pelos nossos colegas da área do direito ambiental, né, e de outras áreas jurídicas, porque é uma forma de você buscar que aquelas situações prejudiciais à saúde pública, ao meio ambiente e também envolvendo questões sociais sejam implementadas. Outros instrumentos que eu vou estar citando, vocês vão notar que a gente vai, de uma certa forma, ser um pouco repetitiva, mas é porque você tem que entender que são elos essenciais da gestão integrada dos resíduos sólidos. Então, a adoção da coleta seletiva, o estabelecimento dos sistemas de logística reversa através de acordos setoriais, termos de compromisso, o fortalecimento das cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis. Então, a gente tem esses elos, né, necessitando ser promovidos, fomentados, para que a gente possa atingir um outro patamar, né, dentro do cenário de resíduos sólidos. Para isso, muitas vezes, também é necessário a gente trabalhar com formas de instrumentos econômicos através de incentivos fiscais, financeiros ou creditícios. Né? Tem o lado também da cobrança dos serviços de limpeza pública, de resíduos sólidos, o manejo de resíduos sólidos pelo município. Então, a gente precisa ter formas de reverter ou incentivar, né, ações de valorização de resíduos sólidos, de inclusão social. Não podemos ter bitributação, tem que utilizar mecanismos de tributação verde, de modo que você possa fortalecer esses elos, né? O incentivo à adoção de consórcios ou formas de regionalização dos serviços de resíduos sólidos vai no sentido de você ter aumento de ganho de escala, em termos de você ter um valor por habitantes menor pelo fato de você ter aumentado a escala da sua unidade de destinação final, já que ela atende mais de um município, por exemplo. Então, a ideia é você pensar em modelos de logística e de associação entre os municípios para alguns tipos de serviços, né, porque existe uma questão física, de distâncias entre essas áreas, tentando viabilizar desde a instalação da unidade, como também a assistência técnica de operação para esses serviços. Então, é uma análise que deve ser feita e se verificar a viabilidade. Capacitação e educação ambiental e cooperação técnica financeira público-privada para o desenvolvimento tecnológico, como também a capacitação e educação ambiental. Então, é importante, e que não é uma cultura do nosso país, que as empresas busquem parcerias com as universidades. E isso faz com que as oportunidades de você inserir uma visão mais moderna, ou mesmo de ter avanços e domínio da tecnologia nacional, sejam escassos.
Eu preciso ter alguém controlar meu tempo. Né? Está ali, né? Ok. Aqui é um exemplo da classificação que a norma, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos faz. Então, nós temos resíduos sólidos de acordo com a sua origem. E cada um desses setores podem ter peculiaridades ou legislações anteriores à própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, que continuam ainda válidas, como resoluções do CONAMA, sendo que a gente tem as peculiaridades, né, em função da origem, que vão refletir na composição do resíduo que está sendo gerado. Então, eu tenho um resíduo sólido urbano, que, por sua vez, envolvem resíduos domiciliares e resíduos de limpeza urbana. E alguém poderia pensar, é um resíduo sem nenhum grau de periculosidade, o que não é verdade. A gente tem resíduos perigosos, né, de origem doméstica, por exemplo. Então, a outra classificação que a própria política faz, e que anteriormente é feita, né, mas era já feita pela norma técnica 2004, é sobre a periculosidade do resíduo. Então, nós temos resíduos perigosos, classe 1, em função de propriedades ou de elementos, substâncias que já são reconhecidamente perigosas, e temos resíduos classe 2, não perigosos, que, por sua vez, se dividem em 2A e 2B, sendo 2A aqueles que têm características de biodegradação, solubilidade ou combustibilidade. Então, quando a gente avalia a característica de periculosidade, também já se está direcionando qual será a estratégia de transporte, de coleta, de transporte, de acondicionamento e de destinação final desse material. No caso do município, eu já citei, a gente tem os resíduos sólidos urbanos, existe também os resíduos sólidos, os serviços de saneamento básico, que, em função da natureza jurídica da empresa que é responsável por esse serviço, pode ser vinculado ao município diretamente ou não, mas que também são exigidos planos, né, de resíduos para empresas de água e esgoto. E é interessante ver no Brasil hoje a tendência das empresas de saneamento, de água e esgoto, direcionando uma parte das suas atividades para a área de resíduos sólidos, né? Então, buscando agregar valor, por exemplo, a lodo, por meio da compostagem, e reinserir no setor agroindustrial. Então, a gente já observa em alguns estados essa tendência. E nós temos um gerador, né, em que se divide muitas vezes em grande e pequeno gerador, pode ter alguma legislação específica em nível municipal, caracterizando o que é o pequeno gerador ou o grande gerador, e pode ter alguma peculiaridade em relação à forma de elaboração do plano para essas situações. Especificamente, eu estou me referindo aos resíduos da construção civil gerados no município, que normalmente pode ter uma legislação específica, definindo o que é o pequeno gerador e definindo quais são as responsabilidades de cada um, grande, pequeno gerador e do poder municipal. Então são aspectos a serem considerados. Gestão integrada de resíduos sólidos, ela envolve vários elos entrelaçados, né, dentro desse ciclo. Ela começa com a política, ela precisa do plano como instrumento, esse plano precisa ter projeto, programas e ações, ele precisa ser implementado, operacionalizado, monitorado, fiscalizado, avaliado e retroalimentado. Só que a gestão ela não envolve só uma questão técnica, uma rota tecnológica. Ela vai desde considerar aspectos sociais, são os agentes, os atores envolvidos, as questões socioculturais, a questão técnica, a questão jurídica, financeira, enfim, a educação, escala, o tempo, tudo isso tem que ser considerado na gestão integrada e deve ter um rebatimento no plano e também nos seus indicadores de monitoramento e fiscalização. Esse plano, né, seguindo a própria política, precisa ter uma hierarquia de adoção de
instâncias de manejo de resíduos sólidos. Então, a gente tem a prioridade, né, na busca de não se ter a geração do resíduo sólido, uma vez ele gerado, buscar minimizar através de redução, reutilização e reciclagem. Buscar aproveitamentos, hoje se insere de uma forma mais explícita a questão da recuperação energética, né? E aí é um item, né, que direciona para que tipos de processos a gente adota que podem levar a uma recuperação energética, um aproveitamento energético. E, por final, os tratamentos, caso você não consiga reaproveitar, mas você pode mitigar a periculosidade, por vezes, através de tratamentos físicos, químicos e biológicos, até realmente você dispor num local ambientalmente adequado os rejeitos desse processo. Traduzindo isso numa visão do que pode ser feito em termos de alternativas de gestão integrada, a gente tem aqui uma forma, né, um fluxograma, apresentando que a gente deve prever estratégias de não geração, redução e reutilização. A não geração e essa redução e reutilização pode ser na fase ainda da casa da pessoa, né? Numa mudança de comportamento, na mudança do padrão de consumo, mudança de hábitos. Então, é uma mudança, muitas vezes, difícil, mas que a gente observa que está cada vez mais forte a parte de sensibilização para as questões ambientais. Então, não é impossível, não é tão difícil de você mudar o seu comportamento. E isso é uma cadeia, né? Me parece uma rede. Você começa a fazer e vai se expandindo. Então, nesse aspecto, a questão da educação ambiental é extremamente importante, principalmente nas escolas municipais, introduzindo isso no ensino formal. Mas a gente também tem ações a partir do momento em que o resíduo é gerado. E aí a etapa do sistema de resíduo sólido tem que ter uma fase de acondicionamento, que pode ser coletado resíduo acondicionado por coleta direta, então aquela coleta regular porta a porta, ou por uma coleta seletiva, que também pode ser direta, porta a porta, com uma frequência, né, diferente daquela de resíduos misturados, mas também pode ser feita por modalidades de ponto de entregas voluntárias, por exemplo, né? Então, é também uma forma de mudar o comportamento e tem um viés não só social, obviamente tem, quando você faz a coleta seletiva, você está agregando já valor, porque essa atividade de separação melhora a qualidade do material que vai ser reaproveitado numa etapa posterior. Mas também você tem um reflexo nesse comportamento de economia, né? Muitas vezes existe uma acomodação, né? Eu preciso que o meu resíduo seja retirado da porta da minha casa em qualquer horário que eu queira, e não é assim que funciona, né? Você tem uma responsabilidade compartilhada e esse serviço de limpeza pública, de coleta de resíduos, tem horários, tem frequências, né? E que, para ter uma qualidade do serviço, também tem que ter uma adesão por parte da sociedade em respeitar, né, determinados limites, determinados critérios. Bom, a coleta seletiva no nosso modelo brasileiro que se recomenda é uma segregação em resíduos secos e resíduos úmidos. Então, a gente teria o resíduo seco, aquele resíduo com potencial de ser reciclável, geralmente materiais oriundos de produtos e embalagens, e o resíduo úmido, que a gente considera a fração orgânica, que pode envolver restos de alimento, mas também resíduos verdes, em que você tem uma possibilidade, em função da característica de biodegradação, de tratar por processos de biodegradação, né? Então, digestão anaeróbia, compostagem, enfim. De qualquer forma, é importante lembrar que, uma vez coletados, você tem uma atividade de triagem, de enfardamento, de segregação, né, desses materiais em função da forma como ele vai ser encaminhado para o setor de reciclagem, para as unidades que vão agregar mais uma etapa de valor a esse resíduo. E nessas unidades de reciclagem a gente tem novos produtos e insumos que, por sua vez, vão gerar novos produtos a serem consumidos pelo gerador.
Em todas as etapas que a gente está colocando, mesmo no sistema de triagem tradicional, que é a oriundo da coleta direta, de resíduos misturados, se a gente quer agregar valor com uma eficiência menor, porque o resíduo já vem com certo grau de contaminação, ele vai ser beneficiado em unidades também de triagem. Tem uma eficiência menor esse processo, porque não se origina da coleta seletiva, mas também permite que vocês tenham a valorização energética, a valorização da fração úmida e da fração seca. E a gente tem que destacar que, infelizmente, a gente não tem uma eficiência de 100% em cada um desses processos. Então, mesmo passando por essa fase de agregação de valor, eu vou necessitar de um local de disposição final, mas para rejeitos. Eu coloquei ali, não está destacado, vou comentar com vocês uma possibilidade que seria transitória. Hoje, a gente está encaminhando, na maioria dos nossos municípios, um resíduo misturado, infelizmente, sem estar segregado, né, sem passar por associações e cooperativas de materiais recicláveis. Então, a gente está encaminhando resíduos sólidos com potencial de gerar riquezas para o aterro. Então, existem estudos, pesquisas sendo desenvolvidos em outros países, especificamente na Europa, sobre mineração de aterros sanitários para recuperar esse tipo de resíduo e voltar ao ciclo. Então, eu vou estar gerando uma nova forma de reciclar esses materiais, ou seja, de coletar, encaminhar para as cooperativas, e aí, novamente, ele entra no ciclo. A questão que a gente coloca é qual é a melhor alternativa, a coleta seletiva ou adotar um investimento nessa etapa. Mas a gente também tem que considerar uma outra variável, né? Nós temos um passivo ambiental. Os aterros que já estão nessa condição, os lixões, né? E áreas contaminadas. Então, esse passivo ambiental também é uma obrigação colocada na Política Nacional de Resíduos Sólidos de serem recuperadas essas áreas. Então, é algo novo para o Brasil, né, e que é uma possibilidade de ter uma outra rota tecnológica. Mas, de novo, tem que ser bem avaliado onde, como, em que escala, né, porque a prioridade é você ter a inclusão, né, das cooperativas, da associação, dos catadores de material reciclável. Então, eles têm que estar dentro desse processo. Valorização da fração orgânica. O que estou falando, traduzindo? Estou falando de compostagem. Eu posso ter diferentes escalas. Aqui eu destaco a compostagem doméstica, que é uma forma de motivar uma mudança também de comportamento. E aí você tem outras questões envolvidas, que é a redução do transporte desse material, a redução de você ter que coletar essa fração, e também a possibilidade de você incentivar a geração de novos negócios, de abrir cooperativas que trabalhem com a compostagem do material, da fração orgânica. Aqui tem uma questão da compostagem doméstica em termos de escala, e muitas vezes nas áreas urbanas altamente adensadas, como é o caso aqui de Salvador, a gente tem pouca disponibilidade de espaço físico dentro das residências. Então, a UFBA fez um estudo em 2017, foi finalizado, a respeito de avaliar o processo de compostagem em composteiras de baixo custo, em torno de R$ 22,00, com 22 litros, para você poder ter isso dentro de espaços, né, pequenos. E o processo demora em torno de 60 a 80 dias, mas a qualidade do composto que foi produzido atende os requisitos legais. Por que essa preocupação? É porque a gente precisa ter uma temperatura mais elevada para realmente eliminar patógenos durante o processo de compostagem. E quando você tem um volume muito pequeno de resíduos sólidos, essa temperatura não consegue ficar elevada. Então, a gente precisa avaliar se a questão do tempo, também entrando como uma variável, influenciaria ou não a qualidade do composto. Hoje a gente também já tem uma nova resolução sobre compostagem, determinando alguns parâmetros que têm que serem seguidos.
Só para um exemplo, aqui eu vou passar muito rápido, mas é para mostrar que, da mesma forma, os resíduos sólidos industriais de responsabilidade dos geradores, incluindo perigosos e não perigosos, passam por etapas semelhantes no sistema de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, e que também precisam ser encaminhados para disposição final. E que, nesse caso, a gente também tem que avaliar a possibilidade de reinserção desses materiais, bolsas de resíduos, reciclagem, né, a parte de venda de sucatas entrando no fluxo normal das cooperativas. Então, também é uma fonte significativa de insumos, né, para o fluxo de agregação de valor. Em relação às competências, eu queria chamar a atenção da responsabilidade pelo Plano Nacional, né, que é da União, dos estados, em função da realização dos planos estaduais, na região metropolitana, em micro-regiões, e também a relação com as organizações estaduais de controle do meio ambiente, e dos municípios do Distrito Federal, aí a responsabilidade de elaborar o plano municipal. Todos esses entes têm a obrigação de produzir dados primários e repassar para instâncias superiores, até fomentar um banco de dados, um sistema nacional de informação sobre resíduos sólidos e também sobre saneamento. Então, aqui apenas representa, né, essa hierarquia dos planos. A necessidade de a gente conciliar, né, o Plano Municipal de Saneamento Básico com o Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos, e esclarecer que, no caso dos resíduos sólidos urbanos, o Plano Municipal de Saneamento Básico também é um instrumento aceito, equivalente ao Plano de Gestão de Resíduos Sólidos. Então, o município pode optar por uma configuração ou outra, que o conteúdo mínimo está expresso na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Basicamente, a gente tem um diagnóstico. Então, entra a questão das análises do potencial de valorização dos resíduos, análise das soluções compartilhadas, formas de incluir as cooperativas e associações, justificar quando isso não acontecer, né? A forma do sistema de cobrança, de captação de recursos, análise da capacidade, né, suporte do meio. Então, você vai definir ou verificar a existência de áreas, por exemplo, para disposição final. Enfim, e um item importante, que é a identificação de resíduos sólidos e geradores sujeitos a plano de gerenciamento específico. Então, o município, ele pode estar sendo, dentro do seu programa, identificar esses grandes geradores e fiscalizar ou promover, através de uma legislação municipal, que realmente eles arquem com a gestão dos seus resíduos e que isso não seja um ônus para o município. E também a forma como vai se dar a logística reversa, que é extremamente importante, porque é um ponto de conflito de interesses. A gente vai ver um pouquinho mais adiante. Então, esses estudos, né, esse diagnóstico, eles são traduzidos em metas, novamente em programas, atividades e ações, até chegar a essa etapa de revisão do plano. Então, é importante destacar que elementos essenciais, né, dos programas e ações no eixo da diretriz das cooperativas e das associações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, na descrição das formas e dos limites de participação do poder público local na coleta seletiva e na logística reversa, para não haver dúvidas sobre as atribuições, os papéis de cada um dos elementos da cadeia produtiva. Novamente, o cálculo, né, em termos de você obter recursos, captação de recursos em função da própria cobrança desses serviços, e mecanismos de gerar novas formas de negócios, de emprego e renda, mediante a valorização dos resíduos sólidos. Eu comentei que existem algumas peculiaridades, eu trago aqui a questão dos resíduos da construção civil,
Então, que tem um plano municipal que deve envolver grandes geradores e pequenos geradores. E, no caso dos pequenos geradores, o município acaba tendo uma responsabilidade de orientar a forma de coleta e destinação final, muitas vezes utilizando ecopontos ou pontos de entrega voluntária. Então, aqui eu também trago uma pesquisa realizada pelo meu grupo de pesquisa de resíduos sólidos efluentes da UFBA, em rede, outras universidades, em que se explorou, por exemplo, dentro de um canteiro de obra, de uma grande construtora aqui do Brasil, uma unidade de pequeno porte de reciclagem de resíduos da construção civil. Então, dentro da própria obra, era coletado material segregado classe A, com um pequeno triturador se fazia a trituração desse material e se produzia agregados reciclados, pedra, brita. Foi feito um estudo envolvendo a eficiência, para saber se era ecoeficiente esse sistema, problemas de impactos ambientais, então se monitorou ruído, a parte de poeira, enfim, foi feito todo um controle. A conclusão nossa é que é uma unidade que é viável a sua operação e instalação. Ela pode ser adotada dentro de um plano de gerenciamento de um grande gerador, né, de uma empresa de construção civil, mas esse modelo também poderia ser adotado, por exemplo, num ecoponto, em que você não somente recebesse o resíduo da construção civil do pequeno gerador, mas possibilitasse também já triturar e formar uma cadeia de venda desse agregado em função do território de captação. Então, normalmente a gente localiza o ecoponto onde você tem uma expansão imobiliária ou obras. Então, você pode voltar esse material para essa própria comunidade. Então, também foram feitos estudos que prova, né, verifica-se a viabilidade financeira e que esse processo possa ser adotado por uma cooperativa. Então, são formas de gerar novos negócios, de você articular novos fluxos dentro da cadeia produtiva do município, né? Então, é importante a gente considerar essas estratégias. Aqui é uma outra pesquisa que foi desenvolvida pela Federal do Tocantins, que fiscaliza o grande gerador. Porque também o outro lado é que você precisa pegar o resíduo da construção civil e chegar na unidade de reciclagem. E fazer uma gestão preventiva, senão esse resíduo vai ser disposto de uma forma irregular, muitas vezes. Então, para facilitar essa fiscalização, se utilizou um drone, né, que é um veículo aéreo não tripulado, para fazer uma fiscalização aérea da região de Palmas. Então, aqui mostra alguns resultados, né, mostrando assim, o empreendedor falava que tinha o plano de gerenciamento de resíduos da construção civil, indicando que ele coletava e encaminhava para determinado local esse material, e no final, na parte de trás do edifício, você tinha o acúmulo do resíduo da construção civil. Então, é uma forma de você ter uma eficácia maior no processo de fiscalização. Por outro lado, também foi desenvolvido um software, um aplicativo para uso em celulares, em que a pessoa passa na rua, vê uma deposição irregular, tira uma foto, já aparece as coordenadas geográficas e essa mensagem é enviada ao setor de fiscalização. É quase com um disque denúncia de deposições irregulares. Então, qualquer cidadão pode fiscalizar. Aquele terreno baldio do lado da minha casa, que está com resíduo da construção civil, juntou material orgânico, está atraindo vetores, tira uma foto e manda para a prefeitura. Então, são formas de você agilizar determinados procedimentos operacionais. Aqui, eu estou falando um pouquinho mais rápido, meu tempo já está se esgotando. É o que cabe ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e aí está se destacando a priorização das ações, né, de participação dos catadores, e articulação com os agentes econômicos e sociais para formas de utilização desses produtos, né. A questão da logística reversa, em que se destaca, né, que o município pode até realizar alguma atividade relacionada a um acordo setorial ou um termo de compromisso
do sistema de logística reversa, desde que remunerado. Né? Então, eu mencionei, né, dentro do sistema de logística reversa, tem acordos setoriais, que são contratos estabelecidos pelo poder público, fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes para implantação da responsabilidade de compatibilidade pelo ciclo de vida. Então, nesse contrato, os papéis, as responsabilidades, os investimentos devem estar bem explícitos. Né? Lembrando que quando você tem a compra de um produto, você tem embutido um custo ali e pode ser embutido um custo relativo à logística reversa. Desde que o consumidor saiba o que você está pagando. Se você devolve ao ciclo, você pode ter um retorno desse valor. Né? Então, existem instrumentos econômicos para facilitar, né, essa forma, né, de gerir um sistema de logística de reversa. Mas a gente tem algumas questões ainda para serem esclarecidas. Outras formas são os termos de compromisso ou decretos. Né? Então, termos de compromisso é muito interessante quando você tem um Estado, por exemplo, que não tem um acordo setorial, mas você tem um potencial de diretamente com o setor representativo da cadeia produtora estabelecer um vínculo, né, um sistema de logística reversa. Então, aqui tem alguns exemplos. Cada um desses materiais, no primeiro momento, os acordos setoriais foram direcionados para resíduos perigosos, depois foi ampliados para outros produtos, né, como as embalagens plásticas, metálicas ou de vidro. Quando você analisa para cada um desses elementos o estágio, a gente percebe que as metas são muito ainda tímidas e que muitas vezes não se busca superar essas metas, né? Se dá por suficiente ter feito aquele mínimo. E pensando na magnitude, no tamanho do nosso país e na importância de você ter uma destinação correta desses materiais, os investimentos teriam que ser maiores e mais significativos. Eu comentei desse conflito, tem havido muitos fóruns de discussão, mas basicamente tem um conflito de atribuição. O setor empresarial entende que ele não é responsável pela coleta seletiva e o poder público municipal entende que ele é sim. E aí você tem uma discussão sobre os direitos, né? Mas na prática, além de você ter explicitamente na política artigos que conferem, né, essas responsabilidades, você tem uma questão de beneficiar a coletividade, você tem custos que são arcados pelo município, custos que são arcados pelas cooperativas e um lucro que vem de grandes empresas globalizadas, multinacionais. Então, eu diria que é uma certa falta de visão de avaliação estratégica ambiental das empresas brigarem por essas questões, de não assumir as suas próprias responsabilidades. Eu acho que esse esforço poderia ser direcionado em como vamos fazer para que realmente o processo aconteça. Né? Que mecanismos são necessários, econômicos, de controle, voluntários, não? E sim trabalhar de uma forma conjunta. Enfim, é um ponto crítico. E uma limitação que a gente tem nessa discussão, quem é da academia percebe, que é a dificuldade que a gente tem de dizer quanto vale monetariamente aquele benefício ambiental, quanto vale a saúde de uma pessoa, quanto vale eu ter uma água de boa qualidade porque eu não tenho uma contaminação por resíduos sólidos industriais. Né? Então, a gente tem que buscar também caminhar nessa linha, mas precisa se mudar essa visão. Né? Eu acho que, no sentido dos princípios da prevenção e da precaução, a gente também está respaldado. Né? No caso de ter incertezas, a gente vai usar esses princípios. Então, é uma discussão, mas, ao meu ver, não tem nenhuma justificativa real, né, para esse embate por parte do setor empresarial.
Aqui eu mostro um resumo de custo de uma rota tecnológica. Foi feito um levantamento no Distrito Federal, que tem sistemas de valorização, inclusão de unidades de triagem e reciclagem, tem um aterro sanitário recém-inaugurado, mas mostrando os valores de custo per capita de manutenção desse sistema. São extremamente baixos se a gente considerar a importância desses serviços. Né? Então, a gente está falando assim, na faixa de R$ 5,00 para um determinado setor, R$1, R$2 ali, eu não estou conseguindo enxergar aqui, R$2, né, para um outro elo. Então, esse resultado mostra, primeiro, a necessidade da gente ter apropriação do quanto custa cada uma das etapas do sistema de limpeza pública. E saber quantos empregos estão sendo gerados para operacionalizar esse setor. Quanta renda está sendo gerada para pessoas de baixa renda, e gerando emprego, inclusão social. Então, os benefícios ambientais, os benefícios sociais, por mais que a gente não possa dizer que precisamente quanto valem, eles existem, são externalidades que devem ser consideradas. Aqui eu trouxe do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que é a versão preliminar, algumas das metas, mais para constar de que a gente não alcançou essas metas. Né? Então, aqui você pode avaliar para cada um desses objetivos, né, de eliminação, da erradicação dos lixões, era até 2014, já teve prorrogação de prazos, a redução dos resíduos recicláveis que são colocados em aterros. Enfim, por mais que as nossas metas sejam progressivas, né, até 2031, agora até 2033, também no PlanSAB, a gente ainda está longe de dizer, não, alcançamos. Aqui é um panorama trazido pelo Plano de Saneamento Básico, revisado, esse que está pela consulta pública, onde mostra que a nossa coleta seletiva ainda é pouco adotada, né? Então, a legenda ali mostra o quanto é coletado diretamente ou indiretamente. E também das outras alternativas que ainda existem de destinação inadequada, né, final, porque tem lançamento em lagos, em rios, em terrenos baldios, resíduos sendo queimados. O Plano Nacional também traz o quanto foi o avanço de 2010 para 2016 em relação à destinação final, especificamente para lixão e aterro controlado. A gente teve uma redução, mas ainda temos 59,3%, né, de unidades inadequadas nos municípios e um pequeno acréscimo de disposição adequada, 40,7%. E aqui é uma mesma informação, mas distribuída por regiões. Então, a gente observa a situação, né, do Nordeste em relação às outras regiões brasileiras. De forma geral, a gente precisa melhorar, há sempre uma situação, panorama melhor no Sudeste, muitas vezes no Sul do país, região Norte e Nordeste com indicadores menores. Aqui nós temos a questão da coleta seletiva, né, em termos de adesão de municípios, mas ressalta-se que a gente tem 0,5% da massa total de resíduos sólidos urbanos valorizada por compostagem e 3,1%, com base em dados de 2016, de resíduos sólidos secos encaminhados para unidades de reciclagem. Indicadores extremamente baixos. Houve uma avaliação da atuação dos ministérios das cidades e do meio ambiente, né, pelo Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, e ele avaliou, então, essas metas e chegou à conclusão que nós temos ainda déficits em relação à elaboração de planos, né? Somente 42% dos planos municipais no Brasil foram executados, apenas 12 das 27 unidades federativas possuem o plano estadual,
que nós temos uma meta de erradicação de lixões que também não avançou o esperado, então, ou seja, 60% dos municípios brasileiros não possuem aterros sanitários, e que o Sistema Nacional de Informação, que é aquele que é o banco de dados, os dados primários, enfim, ainda não atende a todas as expectativas, porque não é ter apenas o dado, é ter um indicador e que tenha facilidade de comunicação para todos os segmentos da sociedade se apoderarem dessas informações, né, e utilizarem adequadamente. Considerações finais, bastante atrasada no meu tempo. Eu diria, como uma análise, que nós estamos em movimento. Eu diria que é algo positivo. Nós temos uma direção. Tenho, principalmente na engenharia sanitária e ambiental, o conhecimento técnico consolidado, mas também uma sensibilidade para as questões sociais e as questões ambientais envolvidas, né? Uma vez que esses aspectos são todos interligados. Então, existe uma preocupação de levar nossos alunos para desenvolver trabalhos junto à comunidade. Então, nesse trabalho de extensão, muitas vezes você tem projetos individuais, coordenados por professores, ou projetos que são vinculados à mesma realização de pesquisas. Então, essa pesquisa da FUNASA foi uma pesquisa para pequenos municípios, uma parte de gestão de resíduos sólidos, mas era uma pesquisa-ação, como a gente fala, né? Eu fui para campo sabendo que eu ia ter alguns passos, mas eu não sabia qual era o resultado de cada passo, e ele me retroalimentava o meu processo. Então, a resposta da comunidade me direcionava para as próximas ações. E, em função desse conhecimento, que a gente tinha um projeto com uma duração de 1 ano, a gente sabia que precisava deixar alguma coisa na comunidade. Então, a nossa percepção foi que naquelas comunidades havia o agente comunitário e que ele desempenhava um papel muito importante e que nós poderíamos produzir material de treinamento, nós poderíamos capacitá-lo de modo que ele pudesse se tornar um facilitador deste processo. Então, o que eu acho importante é essa capacitação contínua em função da própria realidade desses agentes, né? Na questão do resíduos sólidos, muitas vezes a gente tem pensando assim, que em Salvador, né, saindo um pouco da questão do agente comunitário de saúde, existem agentes voluntários de limpeza que trabalham na comunidade, tentando articular a coleta da melhor forma. Então, é uma opção, né, que nos traz uma proximidade com a comunidade, mas eu entendo que essa pessoa ela não pode ser simplesmente um voluntário. Eu acho que ela tem que ser remunerada de forma adequada, tem que ser capacitada para desempenhar essa atividade, né? Então, também não pode ser algo voluntário, na minha visão, porque é um trabalho contínuo e que tem que ter preparo. Então, nesse caso, a universidade ela atua nessa linha de capacitação. Ela atua desenvolvendo novas concepções, novos métodos ou novas tecnologias. Eu estou colocando dessa forma porque, na minha visão, a universidade não pode substituir o técnico, o profissional que está no mercado, que precisa ser remunerado. Então, a Prefeitura Municipal precisa contar com engenheiro civil, engenheiro sanitarista ambiental, enfim, um técnico que faça as atividades de planejamento e operação. A universidade não tem, nem que se quisesse, não teria capacidade física de recursos humanos para desempenhar esse papel de extensão, de assistência técnica aos municípios. No entanto, a gente pode conceber como é que é esse programa, verificar as etapas. Então, o exemplo foi o nosso papel enquanto Universidade Federal da Bahia na elaboração dos planos municipais de saneamento. As primeiras experiências são da Bahia, né? Esse conhecimento foi acumulado e foi transformado, vamos dizer assim, nas diretrizes de elaboração deste plano. Em outras linhas, a gente também trabalha, eu estava falando aqui para você, lembrando, você comentou do aterro sustentável antes do início da palestra. Então, o aterro sustentável, de novo, o Estado da Bahia saiu na frente, né, colocando o que na época chamava de aterros simplificados pela Conber. Aí a Universidade Federal da Bahia, no meu grupo, desenvolveu uma pesquisa para fazer uma avaliação ambiental dessas unidades. Gerou uma série de subsídios, críticas, preocupações.
Depois, eu atuei como consultora de uma rede de universidades no Brasil, junto à FINEP, para que se trabalhasse com o aterro sustentável. Então, aterros de pequeno porte para municípios até 20 mil habitantes, né? Esse era o nosso foco. E, em função de toda essa experiência, nós acabamos colaborando com a elaboração da norma técnica de aterro sanitário de pequeno porte, né, que agora seria a terminologia correta. Então, é um caminhar, né, você evoluir. Eu digo que quando eu comecei a trabalhar na área, se discutia a necessidade de ter uma política. Agora, nós temos a política, nós temos de discutir como fazer ela ser efetiva e eficaz. Então, os nossos desafios são outros. E aí a gente observa que, em alguns momentos, houve um movimento, né, do governo federal no sentido da capacitação profissional também do setor de saneamento. Então, a Rede Nacional de Capacitação e Extensão Tecnológica em Saneamento Ambiental, RECESA, foi um esforço nesse sentido de capacitar operadores, engenheiros da área de saneamento básico, incluindo, né, de resíduos sólidos. Então, foi desenvolvido materiais didáticos em relação a essas temáticas. Tem a respeito de valorização de resíduos sólidos urbanos, sobre plano de gestão, e é um material que é da sociedade, não é? Foi feito o primeiro edital, teve um segundo edital agora, que está trabalhando ainda com alguns treinamentos e com desdobramentos disso, porque a gente não tem, na parte do trabalho, na carreira, uma definição muito clara da carreira do profissional do saneamento, né? Os estágios, os níveis de conhecimento, por exemplo, de um operador de aterro sanitário. Qual é a certificação que esse trabalhador tem e qual é a carreira profissional que ele tem que seguir dentro de uma determinada instância. Então, essa falta de regulamentação da atividade do trabalho muitas vezes desestimula ou dificulta. Então, nós temos, assim, situações que o operador de uma estação de tratamento de água, ele sabia que tinha que clorar com tal dosagem em determinado tempo. Agora, por que ele estava fazendo aquela cloração? Né? A importância dessa desconhecia. Então, a gente precisa dar continuidade a esse fortalecimento do setor. Então, a universidade trabalha com isso, com abrir novas frentes, fornecer instrumentos, subsídios, né? Então, a gente tenta estar nessa vanguarda, mas para repassar isso para a sociedade, né? Então, lembrando, por exemplo, de um instrumento de avaliação de aterros sanitários de pequeno porte, que foi feito pelo meu grupo, a preocupação era avaliar o aterro, mas não só isso, a gente fez todo um manual para subsidiar o engenheiro, o operador do sistema, a entender como é que se projeta. Então, a gente tem uma preocupação em transmitir esse conhecimento de forma que a pessoa se aproprie e, por ali, ela tenha autonomia, né? Então, a universidade está sempre buscando novas frentes de trabalho. Esse manual é de domínio público? É de domínio público. Ficava no Ministério das Cidades, mas eu tenho algumas cópias, então, se eu tiver necessidade, impresso, a gente tem alguns exemplares, eu posso estar passando para vocês. O da FUNASA, que é um material voltado para pequenas comunidades, realmente aí eu não tenho outros exemplares, mas a própria FUNASA pode produzir esse material e ela encaminha, né? Era um kit que a gente falava do ProResol, porque tinha a história em quadrinhos, né, para motivar as crianças, tinha um CD interativo, tinha receitas da Dona Maria, enfim, a gente buscava, né, envolver e ficar mais próximo da comunidade. Então, é um material bastante interessante. Como eu tinha dito, Vitória da Conquista ele é um município de médio porte. Se a gente tivesse aqui diante da seguinte situação hipotética, hoje, Vitória da Conquista não tem nenhum tipo de atividade ou de medida sendo adotada com relação ao cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Não tem sistema de coleta seletiva, não tem ainda cobrança
pela coleta de lixo, não tem plano. Estamos começando hoje, né? Chegou a Vitória da Conquista e vamos começar hoje a pensar em estratégias para que a cidade, no prazo de 10 anos, por exemplo, possa estar de maneira satisfatória cumprindo a política nacional, né? Todos os seus instrumentos, objetivos, princípios. Teria como traçar uma espécie de passo a passo? O que você diria? Né, a pergunta é básica. Vamos começar do zero. Bom, dentro desse cenário, eu acho que sempre é possível ter um passo a passo, dois tipos de estratégias, né? Uma realmente estratégia que consolidaria todos os aspectos de gerenciamento da gestão seria o plano. Mas uma vez que o plano não tem uma chance, uma possibilidade de sair de forma imediata, a prefeitura ela tem que tomar algumas ações para tentar fazer uma gestão corretiva, se for o caso, ou uma gestão preventiva em relação à questão dos resíduos sólidos. Então, quando a gente fala em plano, a gente acaba definindo metas, a gente define prioridades, tem um cronograma. Então, o que a gente tem como prioridade no primeiro ano, no segundo ano? Né? Metas de curto prazo, metas de médio prazo e longo prazo, que estaria aí acima de 10 anos. Uma vez que o horizonte de planejamento são 20 anos, sendo que o plano é revisado, né, normalmente de 4 em 4 anos. Bom, eu colocaria assim, algumas preocupações básicas. É aterro sanitário ou um vazador a céu aberto? Qual é a população que está excluída socialmente, que vive da catação do material? Existem catadores nesse local ou não? Como é que eu posso mitigar impactos ambientais dessa área, já trazendo essa população que sobrevive da catação no local de disposição final para atividades mais formalizadas? Como é que eu motivo ou facilito a formação de associações e cooperativas? Então, eu diria que, num plano, o ideal seria ter uma política municipal, ter o plano municipal de saneamento básico de resíduos sólidos, mas, paralelamente, você não pode ficar sentado esperando a produção dessa ferramenta, por mais que fosse o ideal. Eu acho que você pode estabelecer prioridades e programas que depois vão ser incorporados nesse plano, até porque você também vai implantar esses programas de uma forma progressiva, e aí você pode estar avançando na fase de diagnóstico, de identificação dos atores, de estudos de viabilidade, de capacitação, estruturando minimamente com base no potencial já existente, né? Então, é um papel da prefeitura, do poder municipal, trabalhar nesse viés e também fazer o papel de buscar o compromisso do setor empresarial, né? Na medida do possível, a gente sabe das dificuldades, mas não se deve deixar sem cobrar, né, esse papel, essa atribuição. E buscar fontes de financiamento. A gente sabe que, no caso específico, o fato de não ter o plano vai dificultar acesso a fontes de recursos da União, mas existem, às vezes, algumas fontes de financiamento em determinadas instituições para projetos de sustentáveis, de desenvolvimento social, que talvez possam ser utilizadas, algumas fundações, para tentar, né, fortalecer com recursos. Aí as medidas estruturais, né, seriam a própria questão física, a instalação física, que eles tenham um caminhão, uma unidade de triagem, mas as estruturantes seriam a questão da formação, a parte administrativa dessas cooperativas, né, identificar as lideranças, os conhecimentos, enfim, dar esse suporte gerencial para essas associações e cooperativas. Então, eu poderia estar tendo duas linhas, né, duas prioridades e estabelecer para esses programas ações.
né? Porque eu não consigo ver impactos negativos, né? Eu acho que só vai facilitar, e quando vier um plano, isso vai ser incorporado, vai subsidiar com experiências e está dentro do que a gente está dizendo como essencial, né? A gente tem que buscar a inclusão social, tem que buscar a coleta seletiva, então essa análise é importante se fazer de uma forma natural, já se tem pessoas trabalhando e vivendo nessa atividade. Então, se busca estruturar da melhor forma, para garantir que elas continuem tendo, de uma forma mais aceitável, mais salubre, né, o seu trabalho. Dessa valorização, dessas pessoas que trabalham na coleta, você acha que deveria ter uma ação mais eficiente da gestão pública para proteger essas pessoas? Eu diria que é dar a oportunidade para que elas tenham melhores condições de trabalho. Isso, na verdade, é um requisito, né? Mas tem que dar prioridade, tem que excluir, mas reconhecer que em algum momento, ou na fase talvez inicial, elas têm algumas limitações. Essa limitação da estrutura física é uma, mas não é a única, né? Você precisa estar fortalecendo em termos de gestão da operação dessa associação para que depois ela caminhe sozinha. Então, a gente tem, de novo, algumas unidades, eu sei que a Unicamp trabalha muito com essa questão, que tem instrumentos ou ferramentas para facilitar a administração das cooperativas, a questão de você ampliar um pouco as possibilidades de agregar valor a esse material. Então, a cooperativa não necessariamente tem que ser apenas para segregar esse resíduo, né? Você tem a segregação, mas pode buscar uma agregação de valor. Então, eu estou falando do resíduo da construção civil, por exemplo. Eu poderia estar segregando esse material, que normalmente não vai para uma cooperativa de catadores de materiais, né? Você poderia ter apoios de unidades vinculadas à indústria da construção civil, com esse papel, teria que avaliar o mercado consumidor para ver a saída, mas você poderia pegar esse material que estaria sendo localizado num ponto, transformar em agregados e utilizar para a própria prefeitura para obras. Então, você tem que buscar esses canais, esses caminhos. Vai precisar de capacitação, sim, né? Mas será que não é uma forma de você ter um subsídio e fornecer uma ajuda até para a parte de habitação, né? Mutirões, construção? Então, a gente pode buscar novos caminhos. É claro que não é ir fazendo sem planejamento, sem uma avaliação, mas você tem que buscar novas oportunidades, né? Então, muitas vezes você tem aquele resto de cimento, aquele grupo de tijolos, e você tem uma casa que não está terminada ainda, e aquele material está num terreno baldio, enfim. Se a gente conseguisse capitalizar isso, né? Reunir, centralizar num determinado ponto, e aí você fazer um sistema de subsídio de venda a preços mais, né, módicos, enfim. É como pensar esse compartilhamento de bens, por exemplo, né? Materiais que você não utiliza mais, mas que a gente não faz a doação para compartilhar esse bem, ou mesmo pensar em resíduos eletrônicos, eletroeletrônicos, computadores. Então, o computador, ele também é uma atividade, né, é um equipamento eletroeletrônico que pode ser pensado em como capacitando as cooperativas de se trabalhar com o desmantelamento desse computador. Mas antes de você desmantelar, como é que a gente pode recuperar o próprio computador, as suas funcionalidades e fazer com que haja uma inclusão digital, fazer a doação desse bem para determinadas associações, né, ou comunidades, de uma forma beneficente, de modo que você possa aumentar a vida útil desses equipamentos. Mas não podendo aumentar, esse material poderia ser direcionado para centros de recondicionamento desse computador ou desmantelamento. É claro que aí a gente tem um gargalo tecnológico, ou seja, na hora que eu vou chegar na placa de mãe do meu computador, que eu posso ter os metais preciosos, posso ter o ouro, eu não tenho a tecnologia no país para fazer a extração.
Então, aí a universidade tem algumas iniciativas, mas que ainda não estão consolidadas, estão em fase de estudo, em fase de protótipo. E aí a gente acaba, muitas vezes, reunindo e sendo exportado esse material, né? Então, o elo de maior valor econômico não fica aqui. Mas é uma forma de se pensar. Então, a gente fala assim, economia circular é um pouco isso, né? Como é que você busca? Mas qual é o papel do fabricante, né? Nessa cadeia produtiva? Professora, voltando um pouquinho à alternativa que foi dada com relação a, eu não sei se eu poderia chamar de usina de reciclagem de construção civil, não sei se pode ser chamado assim, para a geração de agregados. Essa experiência, né, que a senhora trouxe, você acredita que poderia ser implantada em um município de médio porte como Vitória da Conquista? Você tem noção assim, do custo? Ou... Olha, eu tenho esse assim, valor... os maiores desafios... Eu de cabeça agora não vou dizer o valor, mas é viável, porque a ideia dessa proposta se iniciou nesse estudo de campo, dentro de um canteiro de obras, mas era se pensar na mobilidade dessa unidade. Então, como era uma unidade fixa, mas é de pequeno porte, e você viu que o custo é você fazer um telhado, fazer uma rampa, uma máquina, 2 operadores, as baias, é isso. E aí você tem que armazenar e ter um escoamento. Só que, em vez de eu transportar blocos, né, para um destino final do município, eu estaria já levando o agregado para ser comercializado. Então, você tem aí uma redução de volume, né, e tem outro tipo de escoamento. Então, o estudo que nós fizemos era que era viável para se manter uma renda, acho que em torno de R$ 1.000 para catadores, trabalhando como cooperativa. A nossa proposta que não foi avaliada era trabalhar com essa unidade implantada dentro de um ecoponto. Então, uma questão que pode ser limitante é qual é o fluxo de resíduos de pequenos geradores que vão ser encaminhados para aquela unidade. Porque a ideia era que você pudesse colocar em cima de um veículo isso e você ir passando até por mais de um município e fazendo essa redução, né, desses materiais e gerando o material já agregado e indo para uma outra localidade. Mas eu posso até lhe passar depois esses valores. Tinha uma viabilidade técnica financeira, sim, feita porque foi pensado dessa forma. Agora, eu preciso ver o caso da massa de resíduos que é gerada e esse fluxo, né, para ter continuidade nesse processo. Vitória da Conquista é o município do interior da Bahia que mais consome concreto, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal. Por isso que o valor de financiamento, a Caixa de Vitória da Conquista, a Caixa Econômica, recebe um valor elevado destinado a financiamento de imóveis justamente por conta da quantidade elevada de construções. Então, existe um potencial para tratamento de resíduos de construção civil. E como é o concreto, a gente está falando do resíduo classe A, que é o material reciclável. Né? Então, numa fase de construção, você tem, porque a gente também está associando a etapa no método construtivo das etapas de construção. Então, você tem o uso desse material em uma escala, né, em que gera esses resíduos. E aí você tem que começar a pensar nas externalidades. O plano de gerenciamento desses empreendimentos também tem um custo. Para onde está indo esse resíduo? Porque pode ser matéria-prima para uma unidade de recicladora de ecoponto, mas também vai ser talvez um custo menor, mas tem um custo de encaminhamento desse resíduo dessa empresa para a unidade de ecoponto. Então, a gente tem que fazer uma análise né? Porque muitas vezes parece assim, eu já estou fazendo um grande favor, eu estou doando para você. Não é bem assim, né? Vamos ver essa doação, quanto você estaria pagando para eu receber esse resíduo teu.
quanto eu vou ter, né, em termos de lucratividade, depois revendendo esse material, então essa análise é importante se fazer para ver o fechamento. É importante se ter a noção, isso nesse trabalho a gente teve, da qualidade do agregado reciclado, e a própria indústria da construção civil reutilizar esse material, né? Aceitar o uso disso, por exemplo, para diversos fins, mas a gente poderia estar falando de pavimentação, de calçadas, que é um material que pode ser utilizado. Aí a gente volta para o plano. Porque no Rio de Janeiro tem a previsão no plano de utilização prioritária dos agregados em obras públicas. Então, o poder público ele não tem a opção, ele precisa consumir esse agregado. E em Conquista, tem dois fatores, enquanto a professora falava, eu me lembrei. Existe uma área do aterro sanitário que é destinado para receber resíduos de construção civil. E todas as empresas de desentulho pegam seus entulhos e levam para esse local, porque a área do aterro sanitário é imensa. As valas não. A primeira vala, as valas iniciais, inclusive, já estão com capacidade esgotada. Está sendo construída uma nova vala. Mas a área do aterro ela é bem grande. Aí tem uma parte do aterro que recebe esse resíduo de construção civil. E são as próprias empresas que levam. A prefeitura não tem controle da quantidade. Mas colocam lá, não se preocupem em aterrar, mas existe aí vários fatores, né? Tem o material, tem o local em que esse material está sendo colocado e é a própria empresa que leva para esse local. Por isso que, enquanto a professora falava, eu pensei nessa alternativa, né? Você já tem o fluxo, um local de destinação final, vamos dizer assim, né? E o outro ponto, assim, é como é que está sendo colocado esses resíduos, né? Porque eles estão sendo colocados com segregação ou sem segregação. Teria que fazer uma segregação do resíduo classe A para ele poder ir, né? Então, assim, esse material sem segregação, se a gente pensar, não estou segregando nada do que sai do canteiro de obras, eu estou com resíduos de origem orgânica misturados, às vezes, eu tenho, às vezes, resíduos, né, que são considerados perigosos. Então, você pode estar tendo um ponto de contaminação dentro de um aterro sanitário, que não deveria receber resíduos da construção civil, porque não é um aterro de inertes. Então, se pelo menos estão fisicamente separados, já é algo a se considerar, um atenuante, né? Mas a área em si, ela pode estar sendo utilizada de uma forma equivocada, errada, inadequada e atraindo vetores, que não necessariamente é para uma má operação do aterro sanitário, e sim dessa deposição de resíduos da construção civil inadequada, porque não é um aterro de inertes, em que você teria que aterrar esse resíduo que está vindo sem segregação. É claro que você pode estar pensando em fazer uma separação, como a gente falou, tudo fica mais difícil, né? Porque vai separar o resíduo em classes, e aí o resíduo que é classe A poderia ser reaproveitado numa unidade de reciclagem, né? A gente volta para o plano novamente. A gente volta para o plano. Porque o plano ele pode impor a essas construções, ainda que pequenas, a obrigatoriedade de ter seu plano de gerenciamento. Porque se eu tenho uma obra, eu tenho que ter um plano de gerenciamento, eu tenho que ter coleta seletiva dentro da minha obra. Então, é um plano, mas eu posso ter um programa municipal de resíduos da construção civil do município que estabelece todas essas regras. Sem ter plano. Sem ser o plano. Então, tudo isso que nós conversamos, né, não tem necessidade de pensar, mas você pode ter. E aí o que acontece? Quando vier um plano, você já tem um programa, você reavalia esse programa, adequa e entra. Você pode ter um programa, né, ou um plano municipal específico para resíduos da construção civil. Porque o gerador, o grande gerador, ele já tem que fazer o seu plano de gerenciamento. E, teoricamente, a prefeitura já deveria ter as instâncias de fiscalização desse plano, o cadastro das transportadoras. Então, tudo isso tem que estar interligado, né? O canal de comunicação, de controle desse deslocamento de resíduos, né? Mas poderia ser feito.
Isso é a última dúvida. É que uma dúvida vai conduzir na outra. Com relação aos resíduos eletrônicos, eu conversei com o senhor, inclusive, que é responsável pela compra de resíduo eletrônico aqui em Salvador. Aí ele expandiu para a feira e agora expandiu, recentemente, né, ano passado, expandiu essa aquisição de resíduos para a Vitória da Conquista. Eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo. A gente, inclusive, começou a receber mais resíduo eletroeletrônico e marquei uma reunião com ele. Então, ele é responsável por coletar em Salvador, em Feira de Santana e agora em Vitória da Conquista. E quando eu conversei com ele, ele me disse o seguinte: olha, doutora, eu vou ser franco com a senhora. Eu falei, por favor, seja. Ele falou, eu recolho todo esse material, eu pago por todo o material, mas eu só fico com as placas. Todo o resto, a carcaça de plástico, o metal que não tem valor econômico agregado, eu descarto tudo no aterro. Eu encaminho tudo para o aterro. É um problema, porque esses materiais eles vão ter algumas substâncias, né, de retardamento de chama, enfim, que são tóxicas. Então, a gente teria que verificar aí a questão do desencaminhamento desses materiais e como é que o aterro está recebendo essas componentes, né, que formam aí, no caso específico, os computadores, né, pós-consumo. Porque você tem análises, né, de etapas que eu falei de desmantelamento, de você fazer um processo de trituração desse material, e aí você poderia talvez estar encaminhando de volta para os fabricantes, né, ou unidades recicladoras para reaproveitar. Aí depende do tipo de material e se tem essas substâncias que podem trazer um grau de periculosidade para o computador. Né? E teria que ir, inclusive, para o aterro industrial, né? Aí, na verdade, é a classificação do teu elemento, do seu produto, em função das características de composição, e aí as partes do computador podem se classificar como perigosas. Então, nessa classificação de perigoso, você não está, se é classe 1, você não pode estar encaminhando para um aterro sanitário. Então, aí já tem uma inconformidade em termos de ambiental, né, na questão do licenciamento ambiental que foi feito para essa unidade de que está recebendo. O que eu queria assim, ouvir, né, da professora? A professora conhece alguma iniciativa, ainda que seja só em Salvador, ou em São Paulo, Rio de Janeiro, alguma iniciativa séria, alguma empresa, algum órgão, algum projeto que faça tratamento de resíduos eletroeletrônicos aqui em Salvador? Olha, aqui que em seja Salvador, séria, que é um trabalho sério. Aqui em Salvador eu realmente não conheço. Eu sei de experiências que, em termos de pesquisa e talvez um setor de desenvolvimento dessa questão da capacitação e de desmantelamento em Belo Horizonte, que eu acho que seria uma referência para visitar o CRC de lá, e em São Paulo algumas unidades vinculadas à própria USP em São Paulo, né, de desenvolvimentos, mas eu teria que dar uma prospectada para saber. Mas eu sei que são dois locais que acabam sendo uma referência para quem está começando a trabalhar na área, para conhecer os processos e fazer uma prospecção, né, de para onde encaminhar os resíduos. Mas aqui em Salvador eu realmente não tenho essa informação. E a gente volta para aquela situação que a professora ressaltou, né? Quais são as empresas que vendem eletroeletrônicos? E é bastante complicado, né? Porque a gente volta bem no início da apresentação, quando eu falei de economia circular, a concepção do produto, porque você tem até limitações na montagem do computador e que você não identifica os seus componentes. Então, quando eu falo, vamos desmontar um computador e com as peças que ainda estão passíveis de uso, a gente produzir um outro computador recondicionado.
a dificuldade de você trabalhar com essas peças por falta de identificação, às vezes leva a incompatibilidades que você não consegue construir um segundo computador, né? Então, deveria ter identificação clara desses resíduos. A gente tem resíduos que a gente chama de resíduos órfãos, né? Você não consegue saber de onde fabricou. No país, a gente teve entradas desses materiais, né, no mercado marrom, então não era um mercado formal. Então, tudo isso realmente dificulta a gente não ter até hoje, por exemplo, um acordo setorial, né, nesse campo, por questões das responsabilidades. Doutora Viviana, meu nome é Soraya, estou como diretora aqui da Escola Superior, meu segundo dia, inclusive, né? Então, assim, fico, em nome da Defensoria, agradecer essa contribuição que a senhora está dando, porque esse projeto, né, encabeçado aqui pela minha colega Caliane, é um dos mais importantes da Defensoria. Assim, o atual defensor-geral mesmo é super entusiasta, onde ele vai, ele fala desse projeto. E, assim, como eu vi aqui, né, não participei da palestra toda, mas só em perceber, como a senhora falou mesmo, que é um desafio muito grande, mas que os avanços, a gente já chegou bastante, já... isso incentiva, né, continuar. E mostrando aqui como se aliar a teoria com a prática e tornando agentes multiplicadores, isso é um engrandecimento muito, muito grande. E a Defensoria Pública agradece demais, né, essa contribuição. Acho que é o primeiro passo ainda, né, provavelmente, do jeito que eu conheço a Caliane, ela ainda vai querer ampliar bastante essa parceria. E aí, né, nós temos aqui um simples agradecimento para a senhora, uma lembrancinha aqui da Escola Superior. E, enfim, mais uma vez aqui agradeço esse apoio. Eu que agradeço toda a receptividade, o cuidado, né, e a oportunidade do convite. Já me coloco à disposição, né, para futuras consultas, trocas de informação. É o nosso papel, sendo da Universidade, né, Federal da Bahia, mas também é algo que me traz uma grande satisfação perceber como existem pessoas que são compromissadas e que estão buscando resolver essa questão que afeta a todos nós. Então, eu que agradeço todas as gentilezas e também a oportunidade de conhecer, né, todos vocês. Obrigada.